Jornal da Vida. A preguiça da leitura. Estamos, infelizmente, vivendo em uma época onde as pessoas estão com preguiça de ler as coisas. Alguns até não leem, justificando-se por falta de tempo. E também por quererem tudo muito imediato. E julgam, em alguns casos, a leitura uma perda de tempo. E não estou falando aqui em ler um livro que demanda um pouco mais de tempo. Não que seja menos importante. Ao contrário, só escreve bem quem lê mais. Mas estou aqui falando de matérias, por vezes até curtas, e mesmo assim, alguns não leem. Prendem-se somente aos títulos e imagens, cometendo então graves e sérios erros de interpretação. Cito como exemplo o editorial de ontem, com o título "Não reeleja vereador", quando, para minha surpresa, ao terminar o jornal, recebi algumas mensagens. E depois da publicação em meu Instagram, elas também chegaram. Eu publico todos os dias as entrevistas e o editorial no Instagram. É só seguir lá, Grandi com I 76, Grandi 76. Dentre as mensagens, alguns, até agentes políticos, me criticaram, alegando que eu não poderia estimular esse sentimento nas pessoas. O sentimento de não reeleger vereadores. Agora, para esses que me enviaram esse tipo de mensagem, só tenho uma única coisa a dizer. Você realmente não merece estar na vida pública, tampouco ser reeleito. Pois, acaso tivesse interesse em assuntos do cotidiano de uma comunidade, teria, como dizem, perdido alguns minutos e escutado o editorial, onde, de uma forma ou de outra, defendi os agentes e critiquei a campanha. Isso mesmo, defendi que alguns merecem ser reeleitos e critiquei a generalização da campanha. Mas, como sempre digo, carapuças servem nos editoriais, principalmente para aqueles que nada fazem para justificar o cargo eletivo que ocupam. E olha que a carapuça serviu, e serviu muito bem para alguns. Leram ou ouviram o título e imediatamente vestiram a carapuça e acreditaram, por total incapacidade em ler ou ouvir alguma coisa, que eu os estava criticando e apelando para que o povo não os reelegesse. E não para por aí. Essa semana vi títulos compartilhados no Facebook dando conta que o goleiro Bruno havia morrido, que as meninas que mataram uma na praia também tinham sido mortas por outras na cela e por aí vai. Será que as pessoas perderam a capacidade de ler as coisas? Ou simplesmente têm preguiça em fazê-lo? E o pior, não é somente ler que deixaram de fazer, deixaram de ouvir. Não se prendem mais a um texto do começo ao fim. A não ser se agradarem por algum parágrafo, alguma coisa. E quando não se agradam, imediatamente interrompem a leitura ou deixam de ouvir algo e iniciam os disparos de ofensas gratuitas e sem fundamento algum. Isso muito nos preocupa em relação ao futuro. Como acreditar numa sociedade justa e correta se não procuram informações e não leem as mesmas para entender o que está se passando?
Até mesmo alguns veículos de comunicação não se preocupam mais em passar a informação completa, apenas retratam aos seus leitores, ouvintes ou telespectadores somente parte do que possuem interesse em que acreditem. Raros são os veículos que escutam as partes envolvidas em uma matéria. Simplesmente abrem espaço para uma das partes, demonstrando total parcialidade e deixando clara a tentativa de tornar todos uma massa de manobra. E não vamos nos ater somente aos veículos de comunicação, pois esses que fazem esse tipo de trabalho têm os seus dias contados e a credibilidade fadada ao fracasso. Que tal analisarmos então os que me mandaram mensagem ontem? Os políticos, principalmente aqueles que não merecem estar onde estão. Mas antes de uma breve análise, friso aqui que não estou falando de cidade A ou B, tampouco de agentes políticos em específico. Mais uma vez é um texto onde a capa é jogada e quem julgar que ela está te servindo, que a vista. Políticos que ao subirem suas tribunas, seja nas câmaras, onde for, proferem discursos prontos e tendenciosos sem se preocuparem com o que irão gerar de sentimentos nas pessoas. Atacam seus adversários de forma desmedida e irresponsável, sem ao menos apresentar o outro lado da moeda. Pois sabem que muitas pessoas não irão procurar se informar sobre a real situação do que está acontecendo, como bem dito no começo do editorial, por simples preguiça em ler ou ouvir, ou ainda procurar a verdade dos fatos. E isso não parte somente de agentes que são ditos oposição a algum grupo. Parte também dos políticos da situação que se veem obrigados a rebater críticas por vezes infundadas e a discussão inútil e sem proveito nenhum se instala, principalmente nas câmaras municipais que viraram algumas, não digo uma ou outra, um quintal de casa onde a roupa suja é lavada sem nenhuma cerimônia, sem nenhum decoro em algumas vezes. É fulano atacando cicrano, ameaçando o outro lado, querendo se aproveitar de algum, jogando frases ameaçadoras para tentar levar vantagem em alguma coisa e por aí vai. O que mais vemos em algumas câmaras são discursos em tom ameaçadores que deixam a população em dúvida sobre o que está acontecendo. É aquela famosa frase: se eu falar o que sei, o bicho vai pegar. Ora, se sabe, e se falar o que sabe o bicho pega, por que não fala? Está protegendo alguém? Se protegendo ou tentando levar alguma vantagem em troca de segurar alguma informação? É a sujeira de parte dos políticos denegrindo toda uma classe e é a falta de vontade de alguns em buscar a informação que permite com que façam isso. Portanto, que tal, a partir de agora, sempre que ouvir ou ler algo, o faça de cabo a rabo, interprete, coloque a paixão de lado e friamente veja o que está realmente acontecendo. E aos que ouvem este editorial, para que não façam mais papel de ridículos e realmente não despertem neste que escreve e lê o sentimento de que alguns sequer deveriam estar na vida pública por pura incompetência, prestem bem atenção no que foi dito antes de falar asneira. Pensem nisso. Jornal da Vida.